Neste problema, temos uma situação na qual eu solto, na verdade eu empurro com uma força muito pequenininha, empurro o objeto, colocado sobre uma superfície esférica de raio R, de tal forma que ele agora se coloca em movimento e acontece uma coisa curiosa, é que ele se solta, ele se desloca de tal forma que a partir de um determinado ponto ele segue em movimento de tal maneira que seja igual ao movimento dos projéteis. Ou seja, em algum momento esse objeto se solta. Ele não fica mais sobre a superfície esférica. A pergunta é: a que altura isso acontece? A que altura? Qual é o valor de Z para o qual esse objeto não está mais deslizando sobre a superfície esférica? Nesse caso, nós vamos fazer uso de dois recursos. O primeiro, nós vamos levar em conta a conservação da energia. Ou seja, a energia pode ser escrita como sendo igual a m vezes g vezes, agora eu vou tomar aqui a coordenada z, e eu vou agora colocar o meu referencial, na realidade, sobre a mesa. Aqui eu tenho, portanto, essa bola, né, localizada ou sobre uma mesa, né, e vou tomar o meu referencial, a origem do referencial sobre a mesa, e essa é, portanto, a coordenada z, esse é o eixo z, né? E, portanto, a energia é igual a m vezes g vezes z mais m vezes v ao quadrado sobre 2. Ou seja, este termo aqui é a energia cinética e este termo aqui é a energia potencial, né? Ora, vamos determinar primeiramente a energia, né? Ora, a energia, lembrando que quando esse objeto é solto aqui, a coordenada z é igual a 2r. Portanto, a energia é igual a m vezes g vezes z naquele ponto é 2r, já que eu tomei o meu referencial com origem aqui, né? Mas naquele ponto a velocidade inicial é igual a zero, ele parte do repouso, portanto v igual a zero, e esta é então a expressão para a energia. Olha, a energia num ponto qualquer ao longo do movimento é igual a m vezes g vezes z mais m vezes v ao quadrado sobre 2 e é igual a 2 vezes m vezes g vezes r. Então, esta é uma expressão que eu vou utilizar a seguir. É claro que, neste caso especificamente, nós podemos entender esta expressão como uma relação entre a velocidade do móvel num ponto qualquer, uma vez que eu estou aqui cancelando, na realidade, as massas, né? Então, eu posso escrever que a velocidade ao quadrado num ponto qualquer é igual a
duas vezes, porque eu vou multiplicar aqui por 2, então v ao quadrado é igual a 2 vezes, e agora aqui eu tenho 2 vezes g vezes r, portanto, 2 vezes g vezes r, menos gz. Então, menos gz. Portanto, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes 2r menos z. Esta é a expressão, portanto, da velocidade em qualquer ponto. E esse ponto é especificado ou caracterizado pela coordenada z. Esta é uma expressão que é importante para o que a gente vai fazer em seguida. Eu tenho, portanto, a velocidade do móvel num ponto qualquer de coordenada z em função da aceleração da gravidade e do raio da superfície esférica. Muito bem, nós não levamos em conta ainda as forças, a lei de Newton. Ora, vamos agora analisar a questão da dinâmica, né? Enquanto a partícula estiver sobre a superfície esférica, age sobre essa partícula uma força que é a força normal, e também, claro, a força peso. Ora, esta força peso aponta sempre em direção ao centro da Terra, portanto, aponta sempre na direção normal à superfície, portanto, a força peso só tem a componente z e, portanto, o nosso problema agora é descrever, né, a equação de movimento. Ora, o que eu devo fazer? Lembrando sempre que nós vamos utilizar aqui as coordenadas polares, né? O que eu tenho aqui? Analisando, não vou considerar o movimento ao longo da direção tangencial, porque para o que segue a única coisa que importa é a direção normal. Ora, considerando a direção normal, nós temos aqui a aceleração centrípeta, Vamos começar pela força normal. Vetorialmente, eu escrevo que a força normal é igual a n vezes o versor E índice R, que é esse versor aqui, E índice R. Um versor apontando sempre na direção radial, no sentido de valores de R crescentes. Portanto, aponta na direção normal à superfície e perpendicular a ela e apontando sempre para fora. Ora, a aceleração centrípeta, por outro lado, também pode ser escrita vetorialmente da mesma forma. No entanto, a aceleração centrípeta, ela aponta sempre para dentro. É o que temos aqui. A aceleração centrípeta aponta para o centro da esfera, portanto, a aceleração centrípeta é igual a menos, porque ela aponta para o centro da esfera, menos v ao quadrado dividido por r,
vezes esse E, índice R. Estou escrevendo isso aqui vetorialmente. É isso que é importante que se entenda. A força, peso, ela tem duas componentes. Uma componente tangencial à superfície esférica, mas eu não vou levar isso em conta, porque não é importante. E uma componente que é uma componente radial, e esta componente radial é dado em módulo, na verdade, pela projeção da força-peso nessa direção, mas eu devo levar em conta que ela também aponta para o centro da esfera. Portanto, a força-peso é igual a... Agora estou falando só da componente radial da força-peso. Essa componente é igual a menos m vezes g vezes cosseno do ângulo θ, porque é a projeção. Cosseno do ângulo θ é este ângulo aqui, que é o mesmo ângulo aqui. Portanto, menos mg vezes cosseno θ vezes E índice R. Ora, agora, utilizando a segunda lei de Newton e considerando apenas agora as coordenadas, nós chegamos à conclusão de que N menos M vezes G vezes cosseno θ é igual a menos M vezes V ao quadrado dividido por R, massa vezes a aceleração. Eu estou utilizando agora apenas a componente radial da força-peso. A força N só tem componente radial e a aceleração centrípeta também. Isso é uma expressão muito geral. Qualquer ponto, né, vale isso. Quando a bolinha ou o objeto ou o que for empurrado se solta, ele se separa da superfície esférica, neste ponto aqui, N é igual a zero. Neste ponto, precisamente neste ponto, N é igual a zero. Ou seja, neste ponto, N é igual a zero. E, portanto, podemos concluir que G, exatamente naquele ponto lá, eu diria até para um valor de θ, é igual a θ zero. Neste ponto, a este ponto corresponde um ângulo que poderíamos chamar de θ zero, né? De θ zero. Portanto, neste ponto, quando θ é igual a θ zero, eu tenho que G vezes cosseno θ é igual G vezes cosseno θ é igual a V ao quadrado dividido por R. Mas eu posso multiplicar isto aqui por R e, portanto, eu concluo que V ao quadrado é igual a R vezes G vezes cosseno θ. Ora, R vezes cosseno θ, R vezes cosseno θ é essa altura aqui. O que corresponde... Então vamos avançar mais um pouco. Eu concluo, portanto, que V ao quadrado é igual a R vezes G vezes cosseno θ e R ao quadrado, ao mesmo tempo, é igual a 2 vezes G vezes 2 vezes R menos Z. Ora, vamos então igualar essas duas expressões. Eu vou concluir então que 2 vezes G vezes
2R menos Z, essa expressão que eu tenho aqui, é igual a R vezes G vezes cosseno θ. O que eu estou, na realidade, querendo determinar é o valor de Z. No entanto, o valor de Z está também embutido aqui. Ou seja, cancelando esse G, eu vou ter a seguinte expressão. 4 vezes R menos 2 vezes Z é igual a R vezes cosseno θ. Ora, R vezes cosseno θ é essa altura aqui. Isso é R vezes cosseno θ. Consequentemente, R vezes cosseno θ é igual a Z, que vem até aqui, menos R. Z menos R. Portanto, R vezes cosseno θ é igual a Z menos R e, consequentemente, passando esse R para cá, eu tenho 5 vezes R é igual, agora, passando para cá, a 3 vezes Z. Portanto, concluo que a altura é Z igual a 5/3 de R. Esta é, portanto, a resposta quando eu tomo o meu referencial, a origem do referencial neste ponto aqui. Ora, se eu quiser, em relação a este ponto aqui, né, esse outro ponto aqui, basta que eu subtraia, poderia chamar isso de Z', né? Z' é igual a Z menos R. Né? E esse Z', portanto, Z' igual a Z menos R, é igual a 5/3 de R menos R. Portanto, é igual a 2R dividido por 3. Eu posso, portanto, expressar em termos de Z neste ponto aqui embaixo ou Z neste ponto aqui em cima, que eu estou chamando de Z'. Ou seja, essa altura, a partir desse ponto, é igual a 2/3 de R, que é mais ou menos por aqui. 2/3 de R. Ou 5/3 de R, quando eu levar em conta este ponto aqui. Tenho, portanto, aqui a resposta do problema solicitado.